Jesus. Amém? Glória a Jesus. Estamos voltando, com o nosso projeto aí da associação, meio que de uma forma precária ainda, mas os irmãos já estão vendo aí. Vamos começar com alguns pequenos grupos, funcionando durante a semana. Então, se você quer fazer parte ou sabe de alguém que queira fazer parte, nos procure e vai ser uma bênção. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor tem nos concedido. E as crianças podem ir para o cutim, lá de fora. E é uma bênção poder estarmos juntos aqui como família. E também aqueles que nos assistem, estamos separados geograficamente, mas cremos que nosso Deus, através do Teu Espírito Santo, está com todos nós e que os nossos corações estejam próximos, no único propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos falar um pouco sobre obras que permanecem. Temos meditado um pouco sobre este tema e semana passada a gente falou sobre a busca do espiritual, o caminho da espiritualidade. E não tem muito a ver a questão mística, a questão da magia, mas tem a ver aquilo que o nosso Deus, que é um Deus sobrenatural, espiritual, é um ser espiritual, ele está, desde o início, ele trouxe para nós a sua natureza, porque nós viemos dele, nós partimos desde o inicial, nosso sopro de vida partiu do nosso Deus. Obrigado, mano. E uma vez que a gente não entendeu isso, e preferiu viver pela nossa própria mente, pelo nosso próprio coração, e então nós falamos assim para Deus: deixa que nós vamos fazer aquilo que a gente vai querer fazer, aquilo que der na nossa mente, aquilo que a gente quiser fazer, nós temos a liberdade para isso, porque o Senhor nos deu a liberdade e nós escolhemos isso. Foi um erro muito grande, porque a liberdade em si não é termos as nossas escolhas carnais a partir de nós. Nosso Deus, ele liberta as nossas vidas através da sua palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a palavra dele traz esse espiritual para nós. Então não é da maneira carnal, com esses olhos carnais apenas, com as nossas vontades carnais apenas, que a gente pensa ter liberdade. Isso é mais para a área da libertinagem. Liberdade mesmo nós só vamos encontrar em Cristo, em Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que depois veio, então, com a sua obra redentora e nos chama agora para essa natureza em Cristo. Então a gente quer trabalhar um pouco esse tema, porque pelos tempos que estamos atravessando, são tempos muito difíceis, Então tanta gente indo embora, e a gente fica pensando, fica refletindo, e o que a gente deixa aqui quando a gente vai embora. São valores que precisam continuar vivo quando a gente vai embora. E como que a gente vai fazer para que esses valores eternos continuem vivos no coração das pessoas, continuem ensinando, continuem sendo testemunha para as pessoas quando elas realmente já não estão aqui no corpo físico. E isso é o que a gente vê na Bíblia, que a gente estuda a história lá do Antigo Testamento, a partir de Cristo para cá, a história da igreja, a história dos heróis, da fé que Hebreus vem relatando. Então são pessoas compromissadas, responsáveis com a sua fé, com a sua convicção em Deus, e elas o fazem de forma tão séria e convicta e responsável que isto nos inspira por toda a vida. Então, hoje é o nosso tempo.
esse tempo pequenininho que a gente está vivendo aqui nessa terra, nós estamos estudando sobre essas pessoas. Tempos atrás a gente não estava aqui, mas pessoas também estavam estudando sobre eles. E eles eram testemunha do mesmo jeito e vão continuar sendo. Então, a reflexão mais é sobre nós, o que nós vamos poder fazer, né, para deixar como obras que vão permanecer, mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempos difíceis. E para que a gente entenda sobre isso, nós precisamos entender, primeiramente, do que nós somos feitos, de qual a matéria, do que as nossas vidas está totalmente dedicada, qual que é o princípio que está regendo o nosso coração. Nós temos um princípio eterno de Deus que é amor. Deus é amor. Então, em cima deste princípio que é o amor, nós vamos encontrar na multiforme graça dispensada dele em favor de nós, vários outros princípios que vêm dele também, nos seus ensinamentos. Então, a partir deste primeiro princípio, que é o amor eterno do nosso Deus, que nos amou, antes que nós o amássemos, Ele nos amou, Ele deu o preço maior que tinha pela sua vida, por todos nós, por conta deste amor. Agora, a partir deste amor, a graça que é revelada a nós, que é apresentada a nós, essa multiforme graça de Deus, ela nos salva, ela nos ensina, nos orienta a viver a cada dia. Porém, se nós estivermos andando sobre esta graça, com esta graça, a partir desta graça salvadora, é que a gente vai começar a entender, então, quais as obras que a gente pode fazer que vão permanecer, mesmo quando a gente for embora daqui. Nesta semana tivemos duas irmãs que partiram para o Senhor, do nosso convívio aqui, né, tia Lourdes, Maria de Lourdes de Souza, que era a irmã da minha mãe, ficava mais ou menos aqui nesse lugar, a Cimei sempre ficava ao lado dela, acho que muitos irmãos a conheceram, só que depois da pandemia ela não veio mais aqui, né, e a irmã Luzia, mãe da Adete, da Raquel, então são duas pessoas extraordinárias, duas mães, né, viúvas, mas que traziam muitas obras estas que não vão morrer, obras essas que vão permanecer nos filhos dos filhos, nos irmãos, na comunidade, na família, porque estavam firmados, não só na natureza, é lógico, não só na dimensão caída, né, na situação caída do pecado, mas trouxe à tona a natureza novamente espiritual de um Deus vivo para se viver. Uma decisão particular, pessoal nossa, de cada um de nós, precisamos escolher isso. Então, é algo que vai mais além, né, do que simplesmente buscar a espiritualidade, vamos falar. É mais do que buscar o oculto que fica falado entre alguns, o místico, o misticismo, aquilo que a gente pensa em receber de alguém, algo que vem, né, e satisfaz aos nossos corações por alguns tempos. Mas a gente fala de algo muito maior, a gente fala, lógico, de um Deus sobrenatural, mas vai mais para mítico do que místico. Mítico por ser um Deus tão grande, por ser um Deus tão soberano na pessoa de Cristo Jesus, e Ele se interessa em criar, em que sejamos seus filhos, com a própria natureza espiritual dele. Então não são apenas alguns momentos em que a gente pode alcançar uma experiência sobrenatural, em que a gente sente algo diferente, em que a gente fica meio arrepiado, em que a gente acha bom aquilo ali, mas é mais do que isso. É mais do que isso.
Ele está interessado na transformação da nossa mente, na transformação do nosso ser, em que a gente então entende e morre a primeira morte que a Bíblia nos ensina para a nossa vida carnal. E aí nasce uma nova vida, uma vida espiritual, que é nascida, né, do Espírito, da água e do Espírito. Então agora nós vamos depender do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. E eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, Paulo vai trazer aqui, né, vai falar sobre realmente estas obras. Obras que são passageiras, carnais, e obras que ficam, obras que permanecem. E ele vai tratar um pouco aqui mais o assunto como líderes. Mas creio eu que é bem proposto para nós mesmos, porque na época o que Paulo estava trazendo aos irmãos lá de Coríntios era uma base que ele tinha feito, não é, proclamado ali o Evangelho de Jesus Cristo, e tinha então começado aquela igreja, e aquela base estava pronta, e ele vai falar sobre esta base. Mas, porém, depois a igreja ela continua, e Paulo ele não conseguia ficar muito tempo num lugar. Então, outros irmãos, outros discípulos, companheiros do trabalho ali, né, passavam por aquele lugar, e naquela época havia rumores, né, de oposições, de divisões ali dentro da própria igreja, porque Paulo não estava mais, Apolo estava falando e outros irmãos, então começaram a criticar, a falar alguma coisa a favor de um contra outro, e Paulo vem, né, confrontando aqueles irmãos, vem dando, né, uma assistência, e ele é muito claro aqui, e creio eu que hoje, né, isto não é novo para nós. A nossa base, graças a Deus, é Cristo Jesus, nós cremos. Com a nossa fé cristã, né, isso vai além de uma religiosidade, a gente está falando isso, o espiritual não tem, né, a mesma altura da religião. Religião também é algo maravilhoso, o problema é o que nós fizemos da religião. Né? Na época de Jesus, estava tudo certo, mas hoje, com o passar dos tempos, a religiosidade mais tem a atrapalhar do que ajudar. Mas o espiritual, a espiritualidade vem além da religião, porque a religião, ela pode se extraviar dos princípios do nosso Deus. Mas o espiritual, a gente quer tratar justamente do que é aquilo que o nosso Deus, através do seu Espírito, vem tratando. E Paulo vai confrontar aqueles irmãos ali, e creio eu que hoje nós já precisamos ser como líderes, porque já temos embasado naquilo que é o nosso Deus, tanto que estamos dando continuidade aqui nas palavras. O ano passado a gente falou sobre esta base, né, numa série aí, Torre Forte, depois de um recomeço. Era tudo aquilo de estar recomeçando, fazendo novamente a base, onde está Cristo, onde a gente está apoiado. E agora a gente quer dar continuidade, então, acima desta base. E Paulo vai começar falando com aqueles irmãos desta forma. Eu, porém, 1 Coríntios 3, 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega
são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia, e esse dia com letra maiúscula quer dizer o grande dia do Senhor, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Senhor Deus, obrigado por estes momentos aqui, em comunhão com os nossos irmãos, obrigado pela a tua palavra lida, obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, que jamais se aparta de nenhum de nós. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que vem e vai, mas o Senhor é um Deus que nunca se ausenta de cada um de nós. Mesmo que talvez nos sintamos tão longe de Ti, dependendo da situação, dependendo dos momentos carnais em que a gente vive, os nossos conflitos, Senhor Deus, nos levam a ter essa percepção que o Senhor está longe de nós. Mas isto é um sofisma, isto é um equívoco nosso, porque o Senhor é um Deus Pai, um Deus amor, um Deus misericordioso, e o Senhor jamais se ausenta de nós. E o seu interesse é que nós possamos, a cada momento de nossas vidas, abrir a nossa mente, o nosso coração, e nos voltarmos ao Senhor, e ver e ouvir a Tua voz, porque esse é o Teu propósito e é o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então a gente vê aqui justamente que Paulo traz, a preocupação de Paulo é justamente trazendo para a luz da palavra, a luz do Evangelho de Cristo, que não era nem ele, nem Apolo, nem nenhum outro que estaria fazendo mais ou menos. A questão é a base. Uma vez que a base está posta, é Cristo, nenhum outro pode mais mexer nesta base. E isso é um ponto muito importante que nós temos que estar bem resolvido. Não é? A nossa base é Cristo. Então a nossa plataforma, aquilo que nos mantém, é Jesus ou Cristo, Filho de Deus. Jesus é a pessoa que se manifestou, naqueles dias, e o Cristo era o Messias, através da vida de Jesus. O Messias, aquele que viria cumprir tudo aquilo que já era esperado, o Filho de Deus, que traria, palpável, tudo aquilo que já estava em profecias no Antigo Testamento. Então, o Cristo é o que deu continuidade na vida dos apóstolos e é o que se chegou até nós. Então Jesus foi aquela pessoa que viveu por aqueles dias, mas o Cristo é a representatividade total do Pai, através do Cristo. Então hoje o Cristo está dentro de nós, e através de nós. E o que o Paulo estava falando ali era isso, uma vez que a pedra está fundamentada, não se mexe nisso, não existe outra base. Agora, da base para cima, as obras, elas podem ser diferentes. E aí ele vai citar a palha, o feno e madeira, que são obras que um dia, passadas pelo fogo, pelas provações, elas vão embora. Não é? Então, é isso que nós estamos falando. O que a gente está trazendo? O que a gente está sendo testemunhas vivas? Nós estamos deixando coisas passageiras, como palha, como madeira, que a hora que o fogo vem, queima, vai tudo embora, fica só a cinza. Ou, e ele traz aqui muito claro, ouro, prata ou pedras preciosas, que é o que vai edificar uma casa bonita, uma casa sólida, em que pode vir o fogo, pode vir as provações, e a casa vai se manter firme. E pelo contrário, o ouro, a prata, com a depuração, no calor, eles ficam
mais puros ainda. Amém? Então isto tem que ficar bem claro. E ele não foi contra o que estava sendo pregado. Ele só lançou isso como uma reflexão. Olha, é o seguinte, a base está posta. Agora, o que nós vamos fazer por cima desta base, quem dá o crescimento é Deus. Agora, é uma decisão nossa do que a gente vai fazer em obras. E qual é o nosso empenho, qual é a nossa busca, qual é a nossa valorização às pessoas, qual é o convívio que a gente vive entre nós, qual é a manifestação, não é, de tudo aquilo que vem de Deus para nós. É isso que a gente está construindo em cima da base que é Ele. Então somos parceiros, é igual Paulo fala, nós somos parceiros de Cristo. A base é Ele e agora Ele deixa conosco para que a gente construa isso, para a gente construir pontes de ligações, para que a gente construa amizades, para que a gente construa algo sólido. E eu quero trazer aqui para vocês, bem rapidinho, sobre justamente esse Paulo, lá em João 16, 8, João 16, falando sobre a conversão de Paulo. Aliás, em Atos, em João vai falar sobre a conversão pelo Espírito Santo. Vamos ler lá. João 16, 8 e 9. Quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso aqui é quando Jesus está explicando, né, para os discípulos a verdadeira conversão. Eu queria ler isso aqui no início, para que a gente fique bem claro sobre conversão. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas a verdadeira conversão não está no jargão que a gente fala, ser convertido a uma denominação, a uma crença religiosa. Porque isso daí não é realmente aquilo que Deus espera de nós. O que Ele espera é que Jesus pregava ali para os apóstolos e falava. A conversão realmente precisa ser pelo Espírito Santo de Deus. É Ele, somente Ele, que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo que nós aqui podemos fazer, as nossas obras, é para que isso fique claro às pessoas, para que se crie um ambiente no meio das pessoas, mas para que, através do nosso testemunho, em que somos já uma vez convencidos pelo Espírito Santo de Deus, agora nós vamos ser convertidos ao coração das pessoas. E isto é algo muito importante. Então não é que a gente é convertido a uma crença simplesmente. Porque se a gente não for convencido pelo Espírito Santo de Deus primeiramente, jamais nós vamos ser convertidos, vamos dar um testemunho às pessoas. Jamais as pessoas vão olhar para nós e vão ter vontade de ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E para que isso aconteça, precisa ter uma abertura, porque o Espírito Santo de Deus, ele não força, ele não arromba os corações. Mas isso então é a base das nossas obras, o começo de tudo. Precisamos ser, primeiramente, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso não vem por cobrança de nenhum religioso, de nenhum pai, de ninguém. Por mais que a gente, na nossa vida, no nosso decorrer, a gente tenta ajudar as pessoas e de forma talvez errada, cobrando, exigindo e forçando, e talvez isso vai repelir, vai distanciar as pessoas da gente, mas o certo é a gente viver, uma vez certos que o Espírito Santo nos convenceu, do que é o pecado, da justiça de Deus e do juízo no grande dia, agora nós vamos levar isso às pessoas de uma forma leve, suave, como um testemunho vivo, para que elas também abram o coração, sejam convencidas, e depois da mesma forma elas vão ser convertidas aos outros. Então,
como um rio que flui. E é isso que a gente está falando. Paulo passou lá nos Coríntios, fez a base, e agora outras pessoas estavam, né, trazendo ali as obras, e isso teria que acontecer continuamente, e precisa ser assim até o final dos nossos dias. Então cabe a cada um de nós. O que nós queremos falar, relatar aqui, é sobre a conversão de Saulo, lá em Atos 26. É justamente esse Paulo que está falando isso, trazendo esse ensinamento, e ele é bem enfatizante sobre o fundamento que é Cristo, porque ele já tinha passado por momentos terríveis, antes da sua conversão pelo Espírito Santo de Deus, né? Então agora ele quer deixar isso bem claro, o qual primeiro aconteceu com ele. E a gente vai ler aqui, 26, Atos 26, capítulo 1. E olha só na defesa, né, que Saulo estava fazendo, agora já Paulo, né, estava fazendo perante o rei Agripa. Ele estava se defendendo, né, para o julgamento que estavam julgando ele. E olha só o que ele diz. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Olha só, é um pouquinho extensa, mas preste atenção, porque Paulo foi um mestre, né? um ótimo estudante, um ótimo seguidor das leis, né? Mas só que ele estava no sentido contrário. Então, quando ele teve o encontro com Cristo, ele diz palavras aqui muito bonitas, né? Muito forte, e vamos prestar bastante atenção. Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa de nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Então, olha só, ele foi um seguidor nato da lei, como um fariseu, muito forte, né, um dos primeiros lá, e estudado, né, aos pés de Gamaliel, que era também uma das personagens principais da época, e ele perseguia aos cristãos, aos chamados o caminho, que eram aqueles que seguiam o caminho de Jesus. Então ele, quando perseguia os cristãos, ele era bem quisto, né, pelos fariseus, pelos judeus. Agora, quando ele entende e tem agora o encontro com Cristo, né, e o Espírito Santo convence ele dá essa oportunidade, então agora ele passa a ser perseguido por aqueles, né, que vangloriavam ele. Olha só a diferença agora, a qual os nossos 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite aos mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Olha só, ele praticava contra Jesus, o Nazareno. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então olha só, ele os perseguiu e os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só, olha a experiência que este Paulo, que agora dá, né, o testemunho, o conselho aos coríntios, viveu quando ainda era o Saulo, que depois da sua conversão, que ele passou a chamar Paulo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, não foi aqui cobrança de ninguém que fez com que Paulo, o Saulo, aliás, convertesse e se tornasse um Paulo. Mas foi o Espírito Santo de Deus. E creio eu, irmãos, aqui, na minha mente aqui pensando, um pouco antes aqui a gente vai ver, né, o tanto que ele perseguia os cristãos. E mais peculiar assim, quando Estevão foi assassinado, Paulo era um jovem que estava ali, presenciando a morte de Estevão. E o testemunho destes que são convencidos pelo Espírito Santo de Deus e se convertem aos corações das pessoas é muito forte. Creio eu que Saulo já vivia um conflito muito grande interno, por ver pessoas sendo mortas, tal qual ele matou muitos, e Estevão, que estava ali sendo apedrejado, e enquanto as pessoas o matavam e faziam de tudo para ele negar a Jesus o Cristo, ele olhava para o céu e ele via, ele falava: eu vejo o Cristo de braços abertos, me esperando. E ele jamais passou na mente, jamais ele teve nessa atitude de ser um covarde, de voltar atrás da sua decisão. Então, creio eu que Paulo, mesmo sendo um fariseu muito forte, que estudava muito as leis, né, e ele não entendia que o Messias viria daquela forma, tal qual os judeus até hoje não entendem, e ele perseguia aqueles que falavam que eram seguidores do Messias, do Cristo, porque ele não concordava. E jamais ele aceitava aquilo, e ele achava que as pessoas estavam sendo profanas à lei judaica. Mas penso eu que ver uma pessoa morrer, ver uma pessoa ser apedrejada, não é? E não falar nada, não excomungar ninguém, não reclamar de nada, mas falar que vê os céus abertos e Deus esperando ele, de uma forma leve, assim, espiritual, vamos falar assim, porque se for carnal a gente não suporta isso. Isso a gente está falando numa dimensão espiritual. Eu creio que Paulo, ele já vivia um conflito muito grande, e ele pensava muitas vezes sobre este povo, os seguidores do caminho, aqueles que pregavam um Jesus, o Nazareno, e jamais poderiam voltar atrás de suas decisões, porque eles tinham participado ali da presença de Jesus, e eles eram os continuadores, porque eles tinham essa experiência, né, com o Espírito Santo de Deus. Eles já eram convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Então é uma coisa muito forte. Então quando Saulo cai por terra aqui e vê aquela grande luz, tanto que a primeira coisa que ele fala: quem és tu, Senhor? Se ele não tivesse conhecimento de causa de um Deus soberano que já agia naquele lugar, por que ele ia falar: quem és tu, Senhor? Ele ia achar que era um Deus qualquer que eles buscavam lá. Mas já
de imediato, ele viu que uma coisa maior acontecia e agora era justamente com ele. E a experiência agora era com ele. Quem és tu, Senhor? O que tu queres que eu faça? Isto é maravilhoso, isto é a base daquilo que nós precisamos entender para que a gente comece a fazer algo que vai permanecer, obras que vão permanecer. E só mais um exemplo agora, eu quero falar um pouquinho de Pedro, lá em Lucas 22. Já agora com uma fase diferente de Paulo, né? Porque Paulo, ele falava aqui aos Coríntios, falava muito bem da base, porque ele sabia daquilo que ele seguia, daquilo que ele acreditava, e de todo o processo que ele passou, que ele atravessou. E ele foi muito claro. E tanto na defesa dele, lá quando ele estava sendo julgado, e antes, quando ele propagava o Evangelho de Cristo. Agora, Pedro foi uma situação totalmente diferente. Eu quero dizer aqui só para a gente ter dois parâmetros. Não é? Pedro já era aquela pessoa convertida, entre aspas, porque já estava ao lado de Jesus. Antes desse encontro de Paulo, aconteceu essa situação de Pedro. Pedro já andava ao lado de Jesus. Paulo não conseguiu chegar a tempo. Quando ele teve esta experiência, Jesus já havia sido assunto aos céus. Então, o Paulo vai falar de algo muito convicto dele, mesmo não estando ao lado aqueles dias de Jesus. E Pedro vai dar uma de convertido ao lado de Jesus, mas que no fundo o próprio Jesus, olha o que vai falar diretamente para Pedro, em Lucas 22, 31. Jesus vai avisar a Pedro: Simão, Simão, que era o Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Irmãos, é muito difícil, não é não? Você está ao lado de um professor, a gente estava falando, a Adilson falando aqui do Talmidim, né, que é justamente andar ao lado do seu mestre, que é o discípulo andando ao lado de Jesus. E olha só, Pedro já estava ao lado de Jesus ali 3 anos, que isso aqui aconteceu quando Jesus já estava prestes a ser crucificado. E ele estava ali, né, e prometendo para Jesus que estava junto com ele, para o que der e vier. E aqui, afirma-te, Pedro, que hoje, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha só o que Pedro tinha coragem de falar. Mesmo quando Jesus falou para ele: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele vai e solta essa: estou pronto a ir contigo. Jesus fala: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então Jesus sabia do que estava falando. E Pedro não sabia do que falava. Então, que tipo de obra Pedro estava deixando? E a gente entende muito bem o que aconteceu aqui. E é uma coisa muito forte, porque eu penso que Pedro, ele queria, ao lado de Jesus, ele queria realmente, estava disposto a fazer qualquer coisa. Tanto que quando o soldado chegou para prender Jesus, ele foi lá com a espada para matar o soldado. Mas Jesus falou: Pedro, você não está entendendo, não é assim. Não é? E uma lição que a gente tira aqui: Deus não vai nos livrar das pessoas, mas vai nos ensinar a sermos responsáveis por elas. Então o que Pedro fazia ali é que ele era muito forte, muito, achava que era o cara ao lado de Jesus. Mas longe de Jesus, ele não era nada. E o que Jesus estava falando para Pedro é que ele não iria livrá-lo das más pessoas. Mas o dia que ele entendesse
e se convertesse aos corações das pessoas, isso é, quer dizer, ele precisava primeiro ser convencido pelo Espírito, olha só, para depois, através do seu testemunho, as pessoas convertessem através de Pedro. Então Jesus estava falando: Pedro, eu não vou te livrar das más pessoas, mas você vai ser capacitado para viver no meio delas, para confrontá-las. Então, na relação, né, dos nossos irmãos, talvez a gente nega a Jesus perante as pessoas, ou talvez perante o nosso Deus a gente nega as pessoas. Como assim? Se é uma pessoa que eu não quero conviver junto, que está meio que mal resolvida alguma relação, né, algum sentimento que foi gerado e aquilo não foi resolvido, primeiro, diante de Deus eu não quero nem orar por aquela pessoa. Então, diante de Deus eu nego a relação com a pessoa. E diante daquelas pessoas que eu entendo que eles não vão querer me receber como um ser espiritual, que eles não vão me apoiar, muito pelo contrário, eles vão me criticar, eles vão me perseguir, eu nego a pessoa de Deus a essas pessoas. Eu não quero falar de Deus a elas. Isso é muito forte. A gente precisa entender isso, que Jesus estava falando para Pedro ali. Então, por mais que Pedro falava: Senhor, eu estou pronto a viver qualquer coisa junto contigo. Ele falava: Pedro, você precisa converter primeiro. Depois que você converter, você vai servir os seus irmãos. E só depois Pedro foi, né, depois daquele processo que a gente conhece, foi entender isso. Mas primeiro, ele precisou receber o Espírito Santo de Deus. Então, depois que Jesus, né, foi crucificado, e a gente conhece a história, ele manda chamar Pedro, e Pedro estava totalmente envergonhado. Aí que ele deu abertura, e que o Espírito Santo de Deus teve abertura para convencer o coração de Pedro. E só então, daí em diante, é que Pedro conseguiu converter o coração das pessoas a Jesus. Amém, queridos? Amém? Nós vamos parar por aqui. Isso é o início daquilo que a gente pode fazer como obras que vão permanecer no nosso meio, no coração das pessoas, e mesmo quando a gente não estiver mais, elas vão permanecer. Então, primeira coisa, precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que é a base que o Paulo falou. Uma vez a base está posta, segundo esta base não pode haver nenhuma dúvida. Depois nós vamos converter o coração das pessoas, vamos ser testemunhas de Cristo aos corações das pessoas. Nós vamos ter relações saudáveis com as pessoas, mesmo, é o que Jesus falou para Pedro, com pessoas difíceis, que talvez não querem receber a Cristo, não querem receber o conselho espiritual da nossa parte, mas nós vamos assim mesmo, depois de uma experiência convicta, jamais temer esse tipo de coisa. Nós vamos pedir ao nosso Deus, que assim como nos alcançou, que Ele faça, que Ele crie situações às pessoas, das quais nós vamos estar juntos para criar esse ambiente. Vamos ser parte deste ambiente, para que o Espírito Santo vai convencer o coração daquela pessoa, e então ela vai entender o que nós estamos vivendo, e aí então ela vai querer conhecer mais este Cristo Jesus. Só então aí nós vamos começar a pontuar algumas obras que nós vamos conseguir fazer daqui em diante. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos confronta. Obrigado, Senhor Deus, pela vida que existe nesta palavra, que salta, Senhor Deus, dos nossos irmãos,
daqueles que foram testemunhas, que são testemunhas vivas e não vão morrer nunca, que vão resplandecer por toda a vida. E nós precisamos, nós decidimos também, Senhor, a sermos como eles. Obrigado, Espírito Santo, pela obra da redenção dos nossos pecados. Obrigado pela base que nós temos em Cristo Jesus, que estamos firmados nele. E agora nós te pedimos que a partir desta base nós precisamos converter os corações das pessoas ao nosso, àqueles que estão sendo guiados pelo Senhor. Através do teu Espírito Santo, nós te pedimos, faz com que sejamos mais pessoas espirituais do que carnais. Em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações para isso, Senhor. Coisas, Senhor Deus, vontades, ó Pai querido, que estão perpetuando nas nossas vidas, que não são segundo o teu querer, que não tem trazido alívio para as pessoas, que não temos conseguido criar um ambiente sadio, um novo e vivo caminho, Senhor Deus, para que as pessoas possam te conhecer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda, Senhor Deus, tudo aquilo que está errado em nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações para que o Senhor tenha liberdade de fazê-lo, Senhor. Nós precisamos, assim como o fundamento está posto, nós precisamos crescer, amadurecer, nós precisamos construir uma obra, Senhor Deus, segundo o teu querer, ó Pai, uma obra, ó Pai querido, de prata, de ouro, Senhor Deus, de pedra, Senhor Deus, obras essas que perante provações e perante o fogo, elas não vão passar, mas elas vão permanecer, elas vão estar postas, Senhor Deus, para quem quiser vir, chegar, tocar e se alimentar. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos, Senhor, precisamos de Ti todos os momentos da nossa vida, precisamos de Ti, Senhor Deus, da luz da Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor Deus, que os nossos olhos do entendimento, Senhor Deus, sejam cada dia mais abertos. Que os nossos ouvidos sejam cada dia mais abertos, para que nós possamos caminhar, ó Senhor Deus, segundo o nosso espiritual, o Espírito do Senhor, comentando, falando ao nosso espírito. Em nome de Cristo Jesus, que nós tenhamos a força, o poder, o domínio de deixar que a nossa carne esteja subjugada à nossa vida espiritual. Nós possamos saber conter todos os nossos desejos carnais, mas que possamos ser obedientes à voz do Senhor, essa voz que é mais forte, da qual falou aquele dia lá com Saulo, e que ele entendeu o teu propósito, da qual falou com Pedro, e ele se converteu realmente ao Senhor. Pai querido, precisamos dessa experiência contigo, precisamos assim, Senhor, desta forma, começar a construir obras que vão ser perenes, que vão ficar, que vão permanecer nos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Faz aí. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno Glória a do Ti, meu Jesus. louvor, só Tu és, Senhor. Vamos cantar? Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Aleluia. Ó, eu sou Teu.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Aleluia. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, Cante isso, irmãos. és inigualável. Aleluia, Jesus querido. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha Aleluia. vida em ti. Glória a teu nome, Jesus. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Vamos construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, Aleluia, Jesus. comparável, Somente tu, Senhor. és inigualável. Aleluia, Jesus. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Aleluia. mundo. Em ti somente, Senhor Deus, estamos confiados, estamos apoiados. Tu és o nosso Deus, o nosso fundamento. Ensina-nos, ó Pai Santo, a partir de agora, a construirmos, Senhor Deus, obras, a fazermos algo, Senhor Deus, a partir, ó Pai querido, de um ser espiritual, de um ser que conhece ao Senhor, de uma natureza divina que está em nós e agora, através de nós, obras vão fluir. Em nome de Cristo Jesus, que o amor do nosso Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Filho, do nosso irmão Jesus o Cristo, e as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar conosco a cada dia, possa ter a liberdade de nos visitar, de falar, de nos constranger a cada dia das nossas vidas, e que nos dê paz para os nossos dias, irmãos. Boa semana a cada um, vai em nome de Cristo Jesus. Amém?